Chiquinho já está aqui? Conectado com a gente já. Então vamos começar com esses áudios aí do moço, o policial federal Vladimir Soares, denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela trama golpista. Ele afirmou aí, vazaram alguns áudios dele, né? Ele disse que estava preparado para prender o ministro Alexandre de Moraes, que Lula não tomaria posse. Ele diz: nós não íamos deixar que Lula tomasse posse. E, de acordo com ele, os planos não foram executados porque faltou pulso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Soares está preso desde novembro, né? E ele está neste grupo de 11 pessoas que formam o núcleo 3, se não me engano. Inclusive, eu acho que há clientes do Chiquinho, eu vou confirmar, nesse núcleo 3 também. Bom, a mim vamos matar meio mundo de gente, tem que cortar a cabeça da Alexandre, não sei se era em sentido figurado. Me pareceu mais um bravateiro, né, um fanfarrão, que, inclusive, você ouvindo o áudio, você entende meio que, sabe, para se achando ali, falando com alguém, com conhecidos, um advogado amigo. Ele chega, inclusive, a trocar o nome do Braga Neto, chama o Braga Neto de Costa Neto. Então, não dá a sensação de que é alguém próximo ali do governo Bolsonaro. Mas o advogado Jeffrey Chiquini está com a gente, vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Chiquini, mais uma vez agradeço pela participação. Me corrija a informação se eu estiver errado. Há clientes seus no núcleo 3, não há? Então, o que você pode dizer especificamente sobre esse policial federal? O que você acha desses áudios? Eles ajudam os seus clientes, o Bolsonaro, ou atrapalham? Obrigado pela participação mais uma vez. Grande Lacombe, Max, grande amigo Alan. Lacombe, eu estava ouvindo aqui desde o início do programa, concordo contigo. O Brasil virou uma indústria de produzir criminosos e malucos, né? Essa é a verdade. O Brasil está uma esculhambação. Agora, mais especificamente sobre esse cidadão. O caso desse indivíduo, Lacombe, não é processual penal. O caso desse cara é clínico, tem que internar esse cidadão. Veja, eu conheço esse processo da primeira página à última. Esse indivíduo nunca foi citado com nenhuma relevância. E só para as pessoas entenderem como esse processo ele é frágil. Gente, são 1.200 celulares já apreendidos nessas operações. 1.200! São 1.214 laudos feitos de extração de WhatsApp, de interceptações. Não existe uma prova de tentativa de golpe. O que a Polícia Federal conseguiu nesses 1.214 laudos? Um áudio desse louquinho, com máxima vênia, né? Porque é nítido que esse cidadão não tem ideia o que é céu, o que é terra. Ele fala com os amigos, eu vi o laudo dele, ele fala com os amigos não sabem do que ele está falando. Ele deve ter fama de louquinho entre os amigos, porque ele falou com o delegado, nossa, eu não tinha ideia. Então, eu vi esse relatório da Polícia Federal, diferente de muita gente, como uma provisão divina. Chegou no momento certo esse laudo. Veja como é frágil essa investigação. A Polícia Federal perdeu tempo de transcrever os áudios desse indivíduo. Olha a qualidade dessa acusação. Quem que é esse indivíduo? Esse indivíduo não existe no mundo. Vocês acham que esse cidadão tem alguma relação com a presidência da República? Vocês acham que esse indivíduo tem alguma relação próxima do Bolsonaro? Quer dizer, se algum maluco mandou um áudio num grupo de WhatsApp dizendo que ia matar meio mundo, isso daí, então, agora é usado contra o chefe do Poder Executivo? Imagina o chefe do Poder Executivo responder por áudio vazado de qualquer cidadão entre... Quantos milhões de habitantes temos no Brasil? 200 mil? 210 milhões, mais ou menos. 200 milhões de habitantes? 200 milhões, desculpa. 200 milhões de habitantes? 210, bota 210 aí. Imagina, vazou. Olha só, aprendemos 1.200 celulares, conseguimos esse áudio. Olha aqui o golpe. Nós sabemos que esse áudio ele é ridículo.
Mas, infelizmente, eles vão usar, nós veremos eles usando esse áudio para fundamentar uma sentença condenatória. Mas eu explico por que esse áudio veio uma provisão divina, tá? Vejam só, você tem militares apreendidos. O Braga Neto está preso. Os Kid Preto estão presos. Porque no dia 15 de dezembro de 2022, o Alexandre de Moraes ia morrer. As pessoas seriam mortas no dia 15 de dezembro. Denúncia oferecida, denúncia recebida e defesas já apresentadas com a data de 15 de dezembro. Ontem vem um laudo, um relatório novo da Polícia Federal dizendo que não. O golpe agora seria dia 22 de dezembro. As pessoas morreriam no dia 22. Eu pergunto, o que a PGR vai fazer? Vai aditar a denúncia? Vai ter a hombridade de soltar os presos? Vejam o tamanho do absurdo. Os processos já iniciaram, denúncias oferecidas com a data do dia 15. Agora vem um relatório, que estão tratando esse relatório como a maior prova desde então, pós 11 delações do Mauro Cid, que põe por terra toda a narrativa inicial. Esse processo, ele não é só uma ficção ou uma fraude, ele já se tornou algo criminoso. É disso que se trata. Chiquini, eu queria assim, comentar o fato de isso ser levado a sério pela mídia, e tudo indica que vai ser levado a sério até pelo judiciário brasileiro. Ou seja, a pessoa pode afirmar qualquer coisa, não há ali quem são esses outros que ele alega, né, que ele tinha um grupo, quem mandava a ordem, como que foi planejado, ou seja, não tem nada, é realmente isso, é só um áudio de um, sei lá, né, parece até aqueles tios do Zap assim mais exaltado, querendo dar uma de que, pô, eu tenho conhecimento, eu sei o que está acontecendo, tenho um plano preparado, e não há evidência, não há nada. E parece que é isso que virou o judiciário brasileiro, né? Vale tudo, até você pegar uma narrativa completamente fantasiosa para poder jogar nas costas do Bolsonaro, ali, das pessoas ligadas ao Bolsonaro, de que havia, de fato, um plano. Isso é que me deixa espantado, assim, num país sério, né? Isso nunca aconteceria. É até difícil explicar isso para um americano, por exemplo. Né? Não há evidência, não há fato concreto, não há nada. É tudo genérico. Ele não fala dia, hora, local, nome, nada. É tudo genérico. E isso daí, de repente, vira a prova cabal. Né? Ontem, muita gente falando, Bolsonaro vai ser preso. Gente, que é isso? Vocês não ouviram o mesmo áudio que eu ouvi? Né? É um fanfarrão, é um cara ali dizendo coisa da cabeça dele. É um esquizofrênico. Veja, estão catando milho, né? Estão saindo catando milho. O que tiver indício de trama golpista é nosso. É prova. É isso que se vê. Agora, esse indivíduo está preso. Né? O matador, o serial killer está preso. Né? Porque ele é posto como um possível serial killer. Ele ia matar todo mundo. Né? Quer dizer, não era os Kid Pretos mais que iam matar todo mundo. É esse cara que ia matar todo mundo com um grupo imaginário dele. Foi feito busca e apreensão na casa dele. Apreenderam material bélico para ele matar todo mundo. Apreenderam fuzis 5.56, 7.62 com silenciador. Apreenderam Glock, pistolas Glock 9mm com kit Roni, com carregador estendido, igual se tem a rodo em qualquer favela do Brasil. Foi apreendido um kit Roni nas Glock? Foi apreendido 7.62 que tem de quilo no Rio de Janeiro? Não. É absurdo, isso daqui é ridículo, é um catar de milhos. Só que eu digo, o tirão veio no pé, porque isso daqui é mais uma prova que nós estamos falando a verdade, que não havia uma estrutura organizada para golpe. Não havia. O que havia eram grupos isolados, gritando, bravatando, que queriam uma intervenção que nunca foi cogitada pelo presidente da República. Gente, de uma vez por todas, peço licença para vocês para fazer esse alerta. De uma vez por todas, chega de cogitar que o Bolsonaro pensou em golpe. Deixa eu explicar uma coisa bem séria para vocês, tá? Desde que o mundo é mundo, tem o poder do país quem tem o poder bélico nas mãos.
Quem tem as Forças Armadas, quem tem o poder das Forças Armadas, é que de fato tem o poder da nação. Os Estados Unidos é uma nação respeitada por quê? Porque tem um poderio bélico, ninguém vai mexer com o Trump. Né? A Coreia do Norte se vangloria com o seu poderio bélico, O Bolsonaro, ainda em 2022, quando ainda era chefe de Estado, quando ele ainda era chefe de governo e chefe de Estado, que o presidente cumula no Brasil essas duas funções, né? Quando ele ainda era presidente da República, ele nomeou como chefe das Forças Armadas os comandantes indicados pelo próximo presidente da República. Quem dá golpe sem poderio bélico? Quer dizer, então, ele dá as Forças Armadas para o Lula, ainda em 2022, nomeia, nessa ordem de antiguidade, o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, coloca os próximos comandantes do próximo presidente, e ainda me dizem que ele queria golpe sem poderio bélico. Isso aqui, na diplomacia, é o maior significado da passagem de cajado. Quer dizer, então, que ele não ia dar golpe com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica, ia dar golpe com esse louquinho esquizofrênico aí que não aprenderam uma arma na casa dele. É disso que se trata. Veja, uma construção absurda, ridícula, enquanto nós temos o maior escândalo da história do Brasil, que vai chegar em 200 bi de fraude no INSS. Os caras estão catando milho e botando no Jornal Nacional um áudio completamente fora de contexto, que só contribui a desmoronar esse castelo de areia ridículo que tentaram construir. Agora, Chiquini, tem uma coisa que tá me chamando a atenção depois que eu vi a sua participação na Gazeta hoje cedo. A ausência de provas faz com que essas delações virem as únicas provas. E aí, óbvio, né? Toda hora uma delação premiada ou um áudio, porque não tem prova concreta. Eu queria que você explicasse isso para a audiência, porque quando você tem uma prova concreta, como você mesmo disse, fizeram busca e apreensão na casa dele, não encontraram nem mapa, nem planejamento, nem no computador, nem em papel, não encontraram armas para realmente fazer o que seria o golpe de Estado da Disney, né? Eu vou fazer o golpe de Estado, vou pro Orlando, né? Então eu acho que eu sou o maior, como é que é? O maior golpista do Brasil, né? Porque eu vim primeiro, né? Aqui, ó, rapidinho então, ó. RT, no nosso chat, o táxi atrasou, faltaram balas, tava caro comprar corda de enforcar na Shopee, o pessoal que ia arrastar o careca pelos cabelos estava de férias, putz, melou o golpe. Pois é, eu queria que a Chiquinha explicasse essa questão processual. Quando você não tem provas concretas, você precisa ficar procurando outras coisas. Eu queria que você explicasse um pouco por que as delações têm mais peso, exatamente porque não teriam provas, é isso? Alan, sabe quantas delações premiadas tivemos na Lava Jato? Mais de 200. As delações premiadas na Lava Jato eram delações premiadas. Vejam, donos de empreiteiras, donos das maiores empreiteiras do Brasil, que inclusive atuam fora do Brasil, delataram o Lula e o PT, entregaram suas provas, veja, delataram, entregaram provas a comprovar sua delação e devolveram dinheiro desviado. Isso é delação premiada, mais de 200. Foi assim na Lava Jato. Eu lá atuei, eu fui advogado na Operação Lava Jato, em 7 processos. Eu vi de camarote, Alan, de camarote, a 1 metro de mim, Cerveró, Vacari, vomitando informação, que nem 10% foi divulgado na imprensa, dizendo quem é PT, quem é Lula, quem são essa gente. Então, veja, aquilo é delação premiada. Aquilo. Então, Lula foi condenado em 1º grau, em 2º grau, o STF homologou aquelas delações premiadas. Agora, para que serve delação premiada? A delação premiada, como regra, ela tem a finalidade de diminuir a pena daquele que confessa e contribui com a investigação. Isso é delação premiada. Você quer contribuir? Quero. Você tem prova? Tenho. Foi assim na Lava Jato. Veio o prêmio. Ah, mas devolve o dinheiro. Beleza. Essa delação do Mauro Cid é uma farsa. O Mauro Cid é um papagaio coagido a falar o que querem que ele fale. Por que o Mauro Cid não é uma delação? Porque ele fala, mediante coação e não apresenta nenhuma prova.
Então aquilo não é delação, aquilo é confissão. Mas por que forçaram tanto essa delação do Mauro Cid? E vamos fazer um retrospecto. Criaram um inquérito de vacina, olha o Fish Expedition. Criaram um inquérito de vacina para prender o Mauro Cid. Prendem o Mauro Cid, ameaçam prender a família do Mauro Cid e ele faz uma delação premiada dizendo de um possível golpe. Olha a sacada. Inclusive, esse inquérito já foi arquivado das vacinas. Fica muito claro, a finalidade era pegar o Mauro Cid para ele fazer uma delação. Por quê? Nesse caso, não havendo prova, Alan, não havendo documento, não havendo testemunha, não havendo interceptação telefônica. Veja, Alan, eles têm 1.200 celulares periciados. 1.200, isso não existe. Duvido que tenha uma outra operação no Brasil com 1.200 celulares apreendidos. Eu desafio. Não existe qualquer outra operação nesse país, narcotráfico, terrorismo, não existe contra crime sexual com 1.200 aparelhos celulares apreendidos. E nunca existirá. E não encontraram nenhuma prova, Alan. O que eles fizeram? Mauro Cid. Eles vão condenar todo mundo e na falta de provas, eles remetem à delação do Mauro Cid. Então houve tentativa de golpe. Mauro Cid falou. Tudo você remete ao delator como substitutivo probatório. Entende? Eles vão utilizar a delação do Mauro Cid como substitutivo probatório. Na falta de prova, o Mauro Cid falou. Entendeu? É por isso seja, que usaram tortura, é um usaram tortura psicológica. Né? Se você não, como é que o Alexandre de Moraes falou? Se você não Como é que isso ele é o que falou? a gente quer, no fim das contas, foi isso, né? Porque ele tinha mudado a versão, aí vazou aquele áudio dele para um amigo, dizendo, olha, eles tinham a versão pronta, então se você não confirmar a sua delação, nós vamos prender sua família, seu pai, sua mulher, sua filha. Ou seja, faz é uma atividade de terrorismo não, de tortura, né? É tortura psicológica e tudo isso em torno... Expresso em lei. Expresso em lei. Tortura, confissão, o nome. Tem previsão legal. Tortura, confissão. Ela não precisa ser física, ela pode ser mental. Tortura significa... Olha como é uma tortura. O termo tortura, Alan, existe uma lei de tortura e o Brasil é signatário em Tratado Internacional de Tortura. Tortura é exatamente o seguinte, o intenso sofrimento físico ou mental para confissão. Texto expresso. Olha só. Agora, Chiquini, para a homologação de acordo de leniência, de delação, a gente sabe que precisa haver provas, né? E além dessa questão de aquela situação do Mauro Cid, é muito visível que aquilo foi uma tortura, que aquilo foi ilegal. Se não tem prova, bom, aí vamos puxar então um outro assunto, que caiu não, né? Porque acho que dentro das regras aí é o Alexandre de Moraes que vai analisar esse recurso do Hugo Mota para manutenção da resolução da Câmara, barrando, né, a ação penal contra o Alexandre Ramagem, né? Que expectativa a gente pode ter de que vai haver, né, alguma iluminação das cabeças ali do Supremo? O algoritmo de sorteio do STF tá igual aquelas máquinas de ursinho de posto de gasolina, sabe? Agora já não sei, parece que não houve sorteio, né? Que ele era o relator dos casos, então foi encaminhado para ele. Tem até uma expressão. Eu confio mais no algoritmo do Tigrinho. Vocês viram lá no Senado, cara? Perdi. Desgraçado, ele tinha ganho R$120. Tava dizendo que perdeu. Não, essa é outra história. Depois que essa CPI aí tá muito esquisita. Nossa, também. É uma coisa bem estranha. Mas expectativa zero, né? De que o STF aceite a resolução da Câmara. Não, expectativa zero. Jogo de cartas marcadas. Mas eu já respondo. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, Lacombe. Claro. Aquilo que você está falando da delação era muito interessante mesmo, o que você está falando da delação. Veja, dicionário Aurélio. Sabe dicionário Aurélio, que é bem claro? É subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. A delação premiada, Lacombe, ela está prevista na Lei de Organizações Criminosas, tá? Lei 12.850 de 2013. Tá? O que diz texto expresso, assim, sem qualquer margem para interpretação e dúvida? O juiz não pode participar da delação premiada. O juiz não pode. Veja que nós vimos televisionado o juiz participando da inquirição, pedindo para corrigir.
O juiz, ele deve homologar a delação premiada. Sabe como que é a homologação da delação premiada? É exatamente assim. Tá? O juiz está com o papel na mão, aí ele fala assim, qual que é seu nome? Mauro, Cid, bababá. Teu RG, teu CPF, endereço. Perfeito. O senhor reconhece essa assinatura? Reconheço. Isso aqui, essa delação, o senhor fez voluntariamente? Sim. O senhor sofreu alguma coação para dizer o que disse? Não. Homologo a delação premiada. Isso é delação. Isso é homologação de delação premiada. É igual uma audiência de custódia. É simples, objetivo e dura 1 minuto. O juiz não pode participar daquela forma. Ó, você mentiu aqui, e daí você vai corrigir? Quem faz isso é a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Então, superado essa questão para deixar bem claro para as pessoas. Com relação ao sua segunda pergunta, existe alguma chance de suspender esse processo? A chance é zero. A chance é zero. O que a Câmara dos Deputados fez, só para as pessoas entenderem? A Câmara dos Deputados não tinha recurso para recorrer da decisão da primeira turma de não suspender o processo do Ramagem. Eles fizeram uma DPF. O que é DPF? A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Toda vez que há o descumprimento de um preceito fundamental, você faz uma DPF. O que é um preceito fundamental? É algo que está previsto na Constituição da República. Por exemplo, violação à independência dos poderes. Foi nesse termo a DPF. Por que a estratégia da DPF? Decisão acertada do Alcolumbre, do Hugo Mota ali. A DPF ela é julgada pelo plenário do STF. Então é uma nova ação, Lacombe, deveria ter sorteio sim. Não poderia ser prevenção do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, ele é o relator da ação penal. Isso que a Câmara fez é uma ação constitucional. Por um ato que um poder constituído se sentiu violado em sua independência. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deveria sim entrar no sorteio. É uma DPF da Câmara dos Deputados, de um poder legislativo. Tem nada a ver com a trama golpista. Entende? Essa DPF ela é julgada no plenário. Existe uma lei específica para a DPF. Ela é julgada no plenário da Suprema Corte. E merecia